A aula de hoje será sobre padrões de metadados e RDA. Nas aulas anteriores, eu citei em algum momento que o MARC tem sido usado para implementar o RDA, mas que ele não é a melhor opção, por ser uma tecnologia de 40 anos atrás. Existem outros padrões que vêm sendo usados para a implementação do RDA. Primeiro, vamos recordar o que vem a ser metadados. Metadados é o dado sobre o dado, basicamente. Ao descrever a essência, os atributos e o contexto de um recurso, o metadado possibilita também caracterizar as relações entre esses documentos. Porque o metadado ele não é apenas descritivo, ele também é estrutural, ele também é de conteúdo. O metadado pode ser visto, então, como designativo do produto da descrição documental e dos denominados pontos de acesso resultantes dos processos na área de catalogação. Em geral, todo objeto de informação, independente de sua forma física ou intelectual, tem três características que podem ser representadas por metadados: o conteúdo dela, o seu contexto e a sua estrutura. Tá? Existem alguns pontos muito importantes que vocês precisam entender sobre metadados. Primeiro é que eles não são necessariamente digitais. Tá? Um formulário que você preenche para se cadastrar em alguma coisa, em algum banco, em alguma loja, mesmo estando em papel, é um padrão de metadados. Está povoado de metadados que você vai preencher com os seus dados. O metadado não é apenas a descrição de um objeto digital. A parte da catalogação estuda os metadados descritivos, mas o metadado ele vai estar presente em todo o processo de organização da informação em um sistema de informação mais amplo. Vai ter os metadados descritivos, vai ter os estruturais, vai ter os de ligação e assim por diante. Metadados também podem ser várias fontes automáticas ou manuais. O metadado acompanha o objeto de informação e ele se atualiza de acordo com ele. Então, se o dado mudar, o metadado tem que mudar automaticamente junto com o dado. Senão ele fica desatualizado, ele fica sem sentido para aquele novo dado de informação. Um metadado de um objeto de informação pode ser, ao mesmo tempo, dado de outro objeto de informação. Tá. E o que seriam, então, os padrões de metadados? Tá? Os padrões de metadados são conjuntos de metadados que são estruturados e de forma a atender uma comunidade específica. Os bancos de dados são padrões de metadados. O formato MARC pode ser entendido como padrão de metadados. O Dublin Core é um padrão de metadados. Qualquer conjunto de campos onde eu coloco informações para uma determinada funcionalidade de recuperação de informação, eu estou estabelecendo padrões de metadados. Esses padrões podem ser totalmente definidos pelo mercado, podem ser resultantes da pressão de um grupo de peritos bem intencionados ou a consequência de uma legislação e podem ocorrer como expressão de um consenso dentro de uma comunidade grande. Esses tendem a ser mais duradouros. Tá? Qual o exemplo que a gente pode dar de um que é totalmente definido pelo mercado? Já repararam que todos os sites de lojas são iguais? Tem mais ou menos a mesma estrutura? Aquilo é um padrão definido pelo mercado. Todas adotam o mesmo padrão, porque é o que deu certo, é o que está na internet, e todas ficam semelhantes. Resultado de uma legislação, um exemplo que a gente pode dar, é o padrão GILS dos Estados Unidos, que é usado para fazer a gestão eletrônica de documentos públicos do governo americano, e ele foi estabelecido como uma legislação. Ele é obrigatório por lei a todos os órgãos públicos utilizarem ele. E um que a gente pode dizer que é uma expressão do consenso é o próprio MARC, que existe desde a década de 60 e ainda existem pessoas que provavelmente terão muita resistência em trocá-lo por outro padrão que possa vir daqui a alguns anos para melhor atender a implementação da RDA. Quais são outros padrões que nós podemos citar que estão sendo usados para o Dublin Core? Tá?
para a implementação da RDA. O primeiro que a gente pode citar é o Dublin Core, é um padrão bastante antigo, bastante simples, né, que possui qualificadores que pode ampliá-los, mas ele tem sido usado por algumas instituições. Um exemplo disso é a Biblioteca Nacional da Alemanha, que tem todo o seu catálogo feito em Dublin Core atualmente. E está começando a implementação da RDA em Dublin Core. O Metadata Object Description Schema, que é o MODIS, que foi desenvolvido pela Library of Congress, ele é totalmente compatível com o MARC, então ele possibilita que um catálogo em MARC seja totalmente migrado para o padrão MODIS sem uma perda muito significativa de dados e de informações. E o BibFrame, que também é um projeto da Library of Congress, que foi todo desenvolvido em tecnologia Linkdate e que provavelmente será o substituto oficial do MARC daqui a alguns anos. Bem, o que nós podemos falar do Dublin Core? Ele é um padrão criado para facilitar a recuperação de recursos na web. Quem criou foi a OCLC, o NCSA, National Center for Supercomputer Application, foi criado em 1995 e aqui vocês têm o link da página da web, onde vocês podem obter muito mais informações e documentos sobre esse padrão. Quais são suas principais características? Simplicidade, ele é muito simples realmente, porque ele foi feito para ser usado por leigos, como também por especialistas em catalogação. Ele não define uma sintaxe rígida e sua ênfase está na semântica. Ele é bastante interoperável, se a gente pensar em interoperabilidade semântica, ele é compatível com HTML, com XML, com RDF e com qualquer outra linguagem de marcação que possa surgir. E ele define um conjunto básico de 15 elementos. Ele é extensível, como assim? Ele tem só 15 elementos, mas eu posso ampliar o número de elementos dele, se for necessário, com o uso dos qualificadores. Ele tem sido um consenso internacional, muitos países o utilizam. Como eu já citei, a Biblioteca Nacional da Alemanha tem o seu catálogo todo em Dublin Core. Aqui nós temos os elementos do Dublin Core, os 15 elementos básicos. Título, criador, assunto, descrição, publicação, contribuidor, data, tipo do objeto, formato do objeto, identificador, fonte do objeto, língua do objeto, relacionamentos que ele tenha com algum outro objeto, coverage, que seria a cobertura desse objeto em termos temporais e geográficos, e os direitos de propriedade desse objeto de informação. O que seriam, então, os qualificadores do Dublin Core? São acréscimos que eu posso colocar nesses 15 elementos, especificando melhor a descrição. Por que eu preciso dos qualificadores? Porque 15 elementos são básicos, é como se fossem os elementos obrigatórios da RDA. Mas cada unidade de informação vai ter necessidade de outras informações descritivas que precisam inserir em seus bancos de dados. E os qualificadores, eles existem para poder ampliar esses 15 dentro da necessidade específica de cada unidade de informação. Nós temos, então, o Dublin Core tem qualificadores de refinamento de elementos, ou seja, eu posso, ele tem, por exemplo, qualificadores para o campo de data, que são os qualificadores data de criação, data de alteração, data de descarte, ou seja, eu tenho refinamento de um mesmo elemento. E eu tenho esquema de codificação. Esses qualificadores identificam esquemas que ajudam na identificação de um valor do elemento. Não existe uma lista de qualificadores pré-determinados. Privilegiou-se os mais comuns utilizados por várias agências. Então, o que acontece? Quando as agências utilizam o Dublin Core, elas criam qualificadores. E os responsáveis pelo Dublin Core disponibilizam esses qualificadores na página do Dublin Core e validam. Não significa que você não possa criar outros qualificadores de acordo com sua necessidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos de qualificadores que já estão validados pela Dublin Core,
que foram usadas pelas mais diferentes agências de informação, tá? Então, no elemento descrição, eu tenho o qualificador tabela de conteúdo e abstract. Em data, eu tenho criação, validade, de avaliação e assim por diante. Tá? Em relação, eu tenho versão de, tem uma determinada versão e assim por diante. Ou seja, as relações que esse objeto de informação possa ter com outros objetos de informação. O formato tem extensão e a mídia, a cobertura espacial e temporal, direitos. Direitos de acesso e licença, identificador, bibliographic citation. Tá? Bem, agora nós vamos falar um pouco do MODIS. O MODIS é o Metadata Object Description Schema. Ele foi desenvolvido pela equipe do Mark na Library of Congress. Ele vai usar a linguagem de marcação XML. Ele originalmente foi projetado para aplicações em bibliotecas, mas pode ser usado em outras unidades de informação. Ele é um derivado do Mark. O MODIS ele pode ser visto hoje como uma evolução do Mark 21. Tá? Surgiu da necessidade de tirar um proveito maior do XML em relação ao Mark e estabeleceu uma estrutura XML para o Mark 21. Ele também surge da necessidade de interoperabilidade com esquemas diferentes de metadados, o que não é possível fazer com um software Mark compatível. Então, eu preciso ter o Mark em XML para conseguir que ele seja interoperável com outros metadados, ou com outros padrões de metadados. Ele congrega o jogo coordenado de ferramentas, ele surge da necessidade de garantir também a continuidade dos dados atuais, porque se o Mark for abandonado, isso vai ter que ser migrado para um outro formato para que ele possa continuar sendo utilizado e prover opções de transição flexíveis. Inicialmente, o MODIS tem um conjunto de 20 elementos bibliográficos, que é um subconjunto do Mark 21. Ele é interoperável com os registros Mark, possibilitando assim a conversão de dados. Usa tags baseadas na linguagem Mark. Usa tags baseados na linguagem e não os números do Mark. É particularmente útil para aplicações de bibliotecas que desejam ir além dos recursos do seu catálogo online, do seu OPAC. Não assume o uso de qualquer regra específica de descrição. Então, a partir do momento que ele não assume, ele pode usar tanto o ACR2 quanto o RDA. Quais são suas características? Eles consolidam os dados de Mark em diferentes etiquetas. Eles atribuem X-links, permitindo a inclusão de uma ligação à informação. Eles usam o atributo ID, permitindo a inclusão de uma ligação interna à informação. E usa etiquetas baseadas no idioma e seus elementos herdam a semântica do Mark. Por ser um padrão construído na linguagem XML, ele é aplicável a recursos digitais, não assume o uso de qualquer regra, usa o XML, o uso do XML vai permitir que ele seja flexível e disponível para ferramentas de código livre, nenhum campo é obrigatório, todos os campos são repetitíveis e não trabalha com entradas principais. Todos os autores simplesmente são os autores. Diferenças entre o MODIS e o Dublin Core. O MODIS tem na estrutura nomes, indicação de publicação, item relacionado e assunto. Tá? Ele é mais compatível com dados de biblioteca, porque ele possui maior semântica, permite conversões, faz relações entre elementos e é totalmente compatível com o Mark. Ele também inclui a administração de registros de informação, que são os metadados administrativos, que o Dublin Core não tem. Aqui nós temos os elementos do MODIS, tá? Vocês podem olhar nessa tabela, né? Esses são os elementos. Nós temos mais alguns aqui. São 20 elementos no total. E agora nós vamos falar um pouco sobre o BibFrame, tá? O BibFrame vem sendo desenvolvido pela Library of Congress, todo com tecnologia Linkdate. Tá? No dia 13 de maio de 2011, foi declarado o início dos trabalhos do BibFrame. No dia 31 de outubro do mesmo ano,
é lançado o plano inicial pela Library of Congress. 21 de novembro de 2012 é lançado o BibFrame preliminar. Em 26 de janeiro de 2013 é lançado o site bibframe.org. Neste site você encontra os mais variados textos, artigos, estudos. Também você encontra versões demo do BibFrame, tá? Para você conhecer melhor essa ferramenta. No dia 22 de maio de 2013, é feita uma discussão sobre a autoridade dentro do BibFrame, os registros de autoridade. Dia 25 de junho de 2013, o documento tipo de recurso é discutido a questão dos tipos de recursos dentro do BibFrame. E dia 21 de outubro de 2013, é lançado um documento dos requisitos de uso e de casos de uso. Estudos de casos sobre o uso do BibFrame. Perfis da comunidade que tem estudado e trabalhado com o BibFrame. O modelo BibFrame é projetado para ser leve, flexível e atender às necessidades da nossa comunidade. RDA, Dublin Core, qualquer outro padrão pode ser compatível, vai ser compatível com o BibFrame. Lembre-se que eu disse que ele está sendo todo construído em tecnologia Linked. Uma chave para essa flexibilidade é o BibFrame Community Profile. O BCP fornece a espinha dorsal ao uso do BibFrame. Enquanto o BibFrame é uma estrutura, o perfil da comunidade define o que a estrutura irá conter. Então, é o perfil da comunidade. BCP é o perfil da comunidade do BibFrame, ok? Bem, o que é o BibFrame? O BibFrame pode ser visto como uma substituição do MARC. Pode e servirá como um padrão de codificação para RDA e outros padrões de conteúdo. Mas não é apenas uma substituição do MARC. BibFrame é um ambiente modelo, uma ontologia com foco em dados bibliográficos. Tá? Então, aqui é uma ilustração sobre o modelo BibFrame. Tá? O modelo BibFrame ele vai trabalhar com a entidade obra, a entidade instância, ela junta os dados de expressão, manifestação e item, tá? Ele vai trabalhar com a questão da autoridade, do usuário e dos assuntos, ok? Bem, então aqui, ó, a obra, para o BibFrame, a obra criativa, abreviado simples como obra, reflete a catalogação conceitual de um item. Mas uma obra BibFrame não é uma obra do FRBR-RDA. A instância BibFrame reflete uma personificação individual material de uma obra BibFrame, que pode ser de natureza física ou digital. Cada instância BibFrame é uma instância de uma única obra BibFrame. Uma instância BibFrame é basicamente uma manifestação da FRBR, porque a informação sobre o item BibFrame pertence, em grande parte, à anotação BibFrame. Em termos de autoridade, a autoridade no BibFrame são conceitos de autoridade-chave que refletem os relacionamentos na obra e na instância. A autoridade BibFrame não é para competir ou substituir os sistemas de autoridade existentes, mas para fornecer uma camada de abstração comum e simples sobre esses esforços de autoridade para que eles se tornem mais efetivos. Atualmente, são definidas 9 categorias de autoridade: família, jurisdição, reunião, organização, pessoa, lugar, tópico, classificação e conceito temporal. Em relação aos vocabulários, o BibFrame Vocab ainda está sendo estabelecido. Atualizações constantes ainda estão em andamento. Então, vocês podem verificar que todos esses novos padrões de metadados que estão sendo desenvolvidos pela Library of Congress, eles estão ainda em andamento, estão em construção. Aqui é um print da tela do BibFrame, de uma versão demo que estava disponível por um tempo na internet. Todos os campos do BibFrame que têm informações de autoridade, eles estão ligados diretamente
ao catálogo de autoridade da LibreOffice e eles podem ser preenchidos automaticamente se você selecionar o nome do autor ou do conceito, ok? Então é isso, gente. Nós encerramos nossa aula por aqui. Aqui nas referências vocês têm os links de alguns textos sobre esse tema e você tem a página do BabyFrame, a página do Dublin Core e a página do Moodys disponível com vários documentos e vários materiais se vocês tiverem mais interesse. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.